Pronto. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão. E a prova, o que é que acharam? Achou boa, boa. Alguém teve dificuldade? Eu só tive na terceira questão que os pontos estavam bem próximos, aí Terceira dificultou um pouco. questão, eu coloquei aquele ponto C para cada um escolher, por quê? Porque aí evitaria questões iguais, né? Quando eu comecei a corrigir os exercícios de vocês, eu vi que o que um botava, o outro colocava. O que um colocava, o outro colocava. O que um errava, o outro errava. E aí eu disse, não, eu vou pelo menos uma questão na prova, vou botar para não ficar igual. Aí se ficar todo mundo igual com o mesmo ponto, aí a gente vai ver o que é que faz, né? Foi o que aconteceu, todo mundo escolheu o mesmo ponto, os mesmos números, certo? Andres botou, escolheu pontos duas vezes, mas ficou duas vezes feito quando juntava tudo. Ficou feio, por quê? Não consegui achar H e V, traço H, eu traço V. Ela dá um trabalho mesmo, porque quando você pega o ponto que você vai escolher, aí às vezes a folha fica pequena. Ou então pode ficar tudo muito junto, dependendo do ponto, tudo muito próximo. A intenção era essa. E vocês tentassem, depois fizessem de novo, até conseguir, né? Ficou muito junto. Mas deu certo, né? No final, conseguiu achar os traços. O alfa-pi e a alfa-pilinha. Então, vamos lá. A aula de hoje, o meu tinha tanto risco que eu fiquei meio perdida. Essa é a aula de plano, é a mais complicada. É encontrar os traços do plano. Mas, assim, quem entendeu o ponto, quem entendeu reta, então, quando chega em plano, já é bem mais tranquilo. Agora, o difícil é você não saber botar um ponto em E para não saber traçar a reta e depois querer aprender plano. Não tem como. É um passo a passo, um depende do outro. Certo? Então, as notas, até o final dessa semana, eu quero ver se eu consigo colocar. Não vou dar certeza, olha, certeza eu vou conseguir colocar, porque eu ainda estou na outra turma, certo? E demora demais. E, assim, essa semana, além de eu estar com meus filhos, os dois, assistindo aula de manhã, na aula remota, eu tenho que estar acompanhando, que é um de 6 e outra de 3 anos. Rejane, que é a chefe de apartamento, eu sou a vice-chefe. E aí, Rejane estava com Covid. Ela e o marido ficou internado. E aí, eu que fiquei à frente do apartamento, tá com uns 15 dias, que eu que estou à frente do apartamento total, sem ela. Aí também meu tempo ficou mais limitado por causa disso. Mas aí ela já está bem, o marido dela já está bem, já saiu do hospital. Acredito que vai dar para corrigir, certo? Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre escalas, tá? Gente, essa aula de escalas, eu não gravei a aula teórica. Vai ser a aula daqui do Google Meet. Por isso que eu estou gravando aqui e vou disponibilizar no Siga, certo? Então, eu vou disponibilizar no Siga a aula prática, com todos os exemplos. A aula de hoje é só de cálculo, tá? Com todos os exemplos. Vou mostrar aqui também uma escala gráfica. Mas a escala gráfica, assim, ela não cai na prova. É só para vocês entenderem como é que faz, certo? E vou postar no Siga essa aula de agora, que está sendo gravada, e a aula prática, ok? Então, eu vou colocar para apresentar. Mais uma vez, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá?
Tá demorando. Só abrir aqui para a gente começar. Tá todo mundo vendo aí? Sim, pode ver. Então, vamos lá. Aula teórica. Escalas gráficas e numéricas, certo? É o que a gente vai estudar hoje. Com o objetivo, vocês vão aprender a representar o desenho do objeto em escala. O que acontece, gente? Vocês aprenderam a desenhar ponto, reto e plano. Como é que se representa? Próximo passo é aprender a fazer a projeção de um objeto, certo? Fazer a projeção de um objeto. Para fazer a projeção do objeto, você tem que aprender primeiro a trabalhar com escalas, certo? Ou seja, para mim poder desenhar um objeto, nem sempre nós vamos ter objetos do tamanho do desenho. Vocês vão ter que reduzir esse objeto, esse desenho, ou vão ter que ampliar esse desenho. Por isso que a gente precisa trabalhar com escalas. Vocês vão aprender a obter a escala adequada de um desenho, certo? Vão olhar para um desenho, vão saber calcular para descobrir qual é aquela escala que ele foi desenhada. Vão saber fazer leitura das dimensões reais de um objeto em um desenho e aprender a construir escalas gráficas simples. Existem dois tipos de escalas. As escalas numéricas, que é quando existem apenas números em sua composição, e as escalas gráficas, que é quando existe uma barra graduada e ao longo dela são marcados os valores reais possíveis de serem medidos diretamente no desenho. Então, qual é o conceito de escala? O que é escala? Escala é uma relação entre a medida linear do desenho, que eu chamo de D, e a sua respectiva medida real do objeto, que eu chamo de R, certo? Então, escala é igual a D sobre R. Ou seja, é a relação de um objeto real, uma medida linear. O que é essa medida linear? Uma largura, uma altura, um comprimento, um diâmetro, um raio, tá? Então, é a relação entre a medida linear de um objeto real. Então, por exemplo, eu vou lá no objeto e eu tenho uma dimensão, e relacionado com a medida do desenho. Ou seja, essa medida do desenho aqui corresponde, está representando a medida real do objeto. Então, escala é a relação de D do desenho para R, sempre nesta ordem. Sempre a escala vai ser x para y, em que x, o primeiro valor, vai ser a dimensão linear do desenho, e y, que é o valor seguinte, a dimensão linear respectiva do objeto. Então, a escala sempre vai ser na forma D para R, certo? Independente dos valores, independente da unidade 1. Por quê? Porque na escala, a menor dimensão sempre é reduzida à unidade 1. Então, vocês vão encontrar a escala 1 para o módulo de escala. O que é o módulo de escala? É o valor diferente de 1. Tá? Então, vocês vão encontrar 1 para o módulo de escala ou o módulo de escala para 1. Tá? Então, independente disso, de onde está o 1, sempre vai vir primeiro o desenho para depois o objeto real, certo? Então, existem 3 tipos aqui nas escalas numéricas. A gente pode classificar como escalas de redução, onde vai ser 1 para M, ou seja, 1 para um módulo de escala. Vem primeiro o número 1. Quando é que eu vou trabalhar com escalas de redução? Quando eu tenho objetos grandes e quero representar ele menor do que a sua verdadeira grandeza. Por exemplo, o desenho arquitetônico. Todo desenho arquitetônico se trabalha com escalas de redução. Tá? Como aqui a disciplina, gente, a terceira unidade é muito voltada para o desenho arquitetônico, é só o desenho arquitetônico, então a gente vai estudar muito aqui a escala de
redução, certo? Então, um exemplo de escala de redução: 1 para 5, 1 para 10, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, certo? 1 para o módulo de escala. A escala 1 para 10 significa o quê? 1 metro do desenho equivale a 1 metro do objeto real. 1 centímetro do desenho equivale a 10 centímetros do objeto real. 1 milímetro do desenho equivale a 10 milímetros do objeto real, certo? Então, a mesma unidade de medida para o numerador e para o denominador, ok? Escalas de ampliação. Escalas de ampliação é do tipo M para 1, tá? Então, vem primeiro um módulo de escala para 1. Quando é que eu vou utilizar escalas de ampliação? Quando eu tenho objetos pequenos e quero desenhar ele maior do que a sua verdadeira grandeza. Por exemplo, peças de aparelhos eletrônicos, peças de celular, peças de som, enfim, diferentes peças de aparelhos eletrônicos, elas são pequenas, certo? Também depende muito do aparelho, tá? Então, por exemplo, peça de um relógio, também. O relógio tem as peças minúsculas. Se eu for desenhar ele na escala natural, que é a escala 1 para 1, eu não vou conseguir ver, né? Esse desenho, eu não vou conseguir ver os detalhes dele. Então, eu tenho que usar uma escala de ampliação, onde eu vou aumentar o valor do desenho. Escala natural é 1 para 1, né? É quando o objeto ele é desenhado em verdadeira grandeza. Observações. A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto a ser representado e da finalidade de representação. Ou seja, quando eu for escolher a escala, eu tenho que olhar para o meu objeto, certo? Eu tenho que ver se aquele meu objeto ele tem muitos detalhes, tá? Se for um objeto simples, eu posso escolher uma escala que ele fique representado, né? Mas se for um objeto muito complexo, com muitos detalhes, eu preciso analisar a escala para que ele fique bem representado. Então, eu não posso usar qualquer escala. Por quê? Eu tenho que fazer uma escala que o objeto fique grande, que aquele desenho fique grande, tá? Para eu poder ver aqueles detalhes. Então, a primeira coisa que eu vou analisar quando eu for escolher a escala é a complexidade do objeto, é a quantidade de detalhes que ele tem. Os valores do módulo de escala é aquele diferente de 1, né? Devem ser normalmente números inteiros e fáceis de serem trabalhados. Por exemplo, eu não vou trabalhar com a escala 1 para 48,15. Não, eu vou trabalhar com a escala 1 para 50. A escala 1 para 208,3. Não, eu vou trabalhar com a escala 1 para 200. Então, os números do módulo de escala têm que ser números inteiros, certo? E fáceis de serem trabalhados. Como assim fáceis? Os números recomendados pela ABNT, certo? São as escalas mais utilizadas. Ah, professora, então eu só posso escolher a escala que a ABNT recomenda? Não, eu posso escolher a escala que melhor se adeque ao meu desenho. Mas eu vou ter que olhar para todos esses fatores, né? Escolher ela com número inteiro, nunca escolher uma escala com números quebrados, né? Com vírgulas, casas decimais. Olhar a complexidade do objeto e também eu tenho que olhar a folha de papel, certo? A escala define o formato da folha de papel para desenho, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a escala, de acordo com a complexidade do objeto. Mas, e aí, após eu escolher a escala, eu vou procurar uma folha que se adeque, né? Eu vou olhar a maior dimensão e vou ver se ele vai caber naquela folha. Não coube, o que é que eu vou fazer? Aí sim, eu vou trabalhar com a escala, ou seja, eu vou alterar a escala para que ela se adeque àquela folha. Que isso é o que acontece aqui. A gente só tem a folha A4, né? Todo mundo aí só comprou a folha A4. Então, nem todo desenho cabe numa folha A4. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente se adequa à escala. Mas quem trabalha com projetos, né? Fazendo projetos,
ele tem as folhas maiores, né? As folhas A0, folha A1, folha A2, né? São folhas maiores. Isso aqui é assunto do nosso último dia de aula, é o tamanho de folha de papel. E sobre projetos, tá? Então, quem trabalha com projeto tem mais opções de folhas. A gente que não tem, tá? A gente adequa à escala. Mas o ideal é que a folha de papel que se adeque à escala, e não a escala à folha, tá? Mas não tendo essa opção, é o que pode ser feito. O que acontece? A gente trabalha aqui com desenho técnico. Para ser desenho técnico, eu tenho que obedecer às normas, certo? Então, para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar seus procedimentos de representação gráfica. Ou seja, para mim poder tornar o desenho um desenho técnico, eu tenho que obedecer às normas. E essas normas precisam ser padronizadas. Essas normas são criadas e editadas aqui no Brasil pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela foi fundada em 1940. Então, todas as normas, né, para desenho, elas são ditas pela ABNT. A ABNT, ela dita as NBRs. O que é que significa NBR? Norma Brasileira Registrada. Existe a NBR a 8196, criada em dezembro de 1999, ela foi editada, né, em dezembro de 99, que ela fala só sobre escalas. Tá? Então, botei aqui algumas coisas, o que essa NBR fala sobre escalas. Primeira coisa, quando eu for falar a palavra escala, né, vou dizer, escala 1 para 50, eu tenho que dizer escala. A escala 1 para 50. A escala 1 para 200. A escala, eu tenho que dizer a palavra inteira. Se eu for escrever, eu posso colocar a palavra inteira, em seguida a relação, ou eu posso abreviar com ESC, certo? ESC, 1 ponto, porque abreviou, e 2 pontos para seguir a relação. Então, ESC, 1 para 10. ESC, 10 para 1, ok? E a partir de hoje, gente, fez um desenho, independente de qual seja, a escala deve ser indicada na legenda. Fez um desenho, coloca abaixo dele qual foi a escala que você escolheu para representar, ok? Olha aqui, escalas de redução e escalas de ampliação. Vamos entender aqui escalas de redução. O que é que a BNT recomenda? 1 para 2, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000. Professora, eu posso trabalhar com essas escalas? Mais uma vez, não. Você pode trabalhar com outras escalas. Você vai escolher a escala que melhor se adeque, certo? Gente, vamos lá. Vamos olhar para esse exemplo aqui. Escala 1 para 20. O que significa a escala 1 para 20? Escala de redução. Que em 1 metro do meu desenho equivale a 20 metros do meu objeto real. 1 centímetro do meu desenho equivale a 20 centímetros do objeto real. 1 milímetro do meu desenho equivale a 20 milímetros do objeto real. Ou seja, a gente diz que a escala ela é adimensional. Por quê? Porque a mesma unidade do numerador é a mesma unidade do denominador, certo? Tem que ser a mesma unidade, certo? Então, escala 1 para 20 significa que eu reduzi as dimensões do meu objeto real 20 vezes. A escala 1 para 50. Eu reduzi as dimensões do objeto real no desenho 50 vezes, certo? Então, olhando para essas escalas aqui, qual é a escala de 1 para 2 até 1 para 1000? Qual é a escala? Eu tendo um objeto, o mesmo objeto, eu representado em todas essas escalas, qual é o desenho que vai ficar menor? Me digam aí. Hein? Estão me ouvindo? 1 para 1000? 1 para 1000. Por quê? Porque eu reduzi 1000 vezes a dimensão do meu objeto real, certo? Eu reduzi 1000 vezes. Então, quanto maior o valor aqui do módulo de escala, quanto mais alto o número,
né? Menor vai ser o meu desenho, certo? Menor o desenho. Já aqui na escala de ampliação, quanto maior o valor do módulo de escala, maior o meu desenho, tá? O que é que a BNT recomenda? Escala 2:1, 20:1, 5:1, 50:1, 10:1, 100:1. Não posso trabalhar com outra escala? Pode sim, certo? Aqui é só as mais utilizadas, ok? Escala 20:1 significa o quê? Que 20 centímetros do desenho equivale a 1 centímetro do objeto real. 20 metros do desenho equivale a 1 metro do objeto real. 20 milímetros do desenho equivale a 1 milímetro do objeto real, certo? Então, em todas essas escalas, quanto maior o valor do módulo de escala, maior, mais ampliado vai ser o desenho. A escala 2:1 significa que eu ampliei o meu desenho 2 vezes, enquanto a escala 100:1, eu ampliei 100 vezes, certo? Aqui, o valor da escala em relação ao tipo de desenho. Para desenho de detalhes, vai ser a escala 1 para 10, 1 para 20 ou 1 para 25. Para plantas, cortes, elevações ou fachadas, é a escala 1 para 50, 1 para 100. Planta de cobertura, escala 1 para 100 ou 1 para 200. Plantas de situação, para 500 ou 1 para 1000. Na próxima unidade, a gente vai entender bem direitinho o que são essas plantas, né? O que são cada desenho desses. Gente, os exemplos. Lá na aula prática, eu respondi todos esses exemplos. Eu peguei o papel e também eu fiz várias observações aqui na aula teórica, explicando o que são escalas, colocando os números, colocando os cálculos, certo? E também respondi essas questões, apesar de que nos slides elas estão respondidas, mas lá eu fiz mais detalhado, certo? Então, vamos lá, ó. O comprimento de um canal de irrigação é 100 metros. Então, é o valor real, né? 100 metros é um valor real. E está dizendo, o comprimento de um canal de irrigação é 100 metros. No seu desenho, esta medida deverá ser representada por 40 centímetros. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto real de 100 metros e eu vou desenhar esses 100 metros, eu vou representar esses 100 metros com 40 centímetros. Qual deve ser a escala do desenho? Ou seja, qual é a escala que eu vou utilizar para transformar esses 100 metros, representar ele em 40 centímetros? Então, primeira coisa, uma escala de redução ou ampliação? Hein, gente? Redução. Uma escala de redução. Muito bem, escala de redução. Então, o valor real é 100 metros. E o valor do desenho vai ser 40 centímetros. Lembra que eu falei que a escala era adimensional? Ou seja, a mesma medida, né, tem que ser do desenho e do objeto real. Então, tá um em metro e outro em centímetros. Realmente, por quê? Porque você mede um objeto real em metro, né, e desenha em centímetros. Mas, para mim descobrir a escala, eu preciso que os dois estejam na mesma unidade. E, geralmente, é a unidade maior, tá? Então, a unidade do objeto real. Então, o que é que eu faço? 100 metros, 40 centímetros. Eu vou transformar o centímetro em metro. Então, 40 centímetros equivale a quantos metros? Vamos fazer uma regrinha de 3. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Em 40 centímetros, eu tenho quantos metros? E aí, faz meio pelos extremos e dá 0,40, certo? 0,40 metros. E agora, eu vou aplicar na fórmula. Como é uma escala de redução, né? Eu vou dividir pelo valor do desenho. Por quê? Porque a escala de redução não é 1 para o módulo de escala. Então, ó, quando eu botar aqui escala, que é igual a D sobre R, então eu vou botar o meu valor de D, que é 0,4 metros, para 100 metros, né? D e R. 0,4 e 100. Vou dividir por 0,4, vou dividir por 0,4. Porque se eu dividir 0,4 por 0,4, dá 1. E se eu dividir 1, eu tenho que dividir o outro também. Então, 100 dividido por 0,4 dá 250.
50. Então, o meu objeto real de 100 metros, para mim representar ele com 40 centímetros, eu vou usar a escala 1 para 250, certo? Em que 250 é o módulo da escala. Ok, gente? Deu para entender? Deu. Lá na aula prática talvez fique mais fácil de entender esses exemplos, certo? Escala na forma decimal. Em desenhos antigos, principalmente os desenhos que eram feitos antes da última vez que a NBR foi editada, que foi em 1999, né? Vocês encontravam muitos desenhos na forma decimal, tá? Ou então pode também na forma de percentagem. Com o que era isso? Na forma decimal. Por exemplo, a escala 0,02 é o quê? 2 centésimos, certo? Nos tempos hoje, corresponde a escala 1 para 50. Como assim? 2 centésimos é o quê? 2 dividido por 100, né? 0,2 é 2 dividido por 100. Então, dividido por 2 é a escala 1 para 50, tá? Se fosse 0,05, então 5 dividido por 10, né? 5 para 100, desculpa, 5 centésimos. Dividido por 5, ia ser a escala 1 para 20, certo? E a escala na forma de percentual. Quem aí já trabalhou com máquinas de Xerox? Já viu assim de perto, aquelas máquinas grandes de Xerox? Talvez vocês ainda não conhecem, né, Alfesa? Então, vocês não tem ainda o hábito de ir lá na Xerox imprimir o material, né? Então, muita gente que vai imprimir diz assim, me dê aí a Xerox de tal livro reduzido, que é isso, que fica 2 páginas na mesma folha. Então, quando ele vai fazer isso, reduzido, né, que vocês chamam a Xerox reduzida, usa a escala de 50%, ou seja, uma escala de redução. Olha, se eu quiser o tamanho igual na Xerox, eu vou botar lá 100%. Uma folha da minha Xerox vai ficar igual a do livro. Então, vai ser a escala natural. Se eu quiser reduzir, né? Reduzir para caber mais, pode botar até 4 páginas na mesma folha. Você já vai saber o que eu estou falando. Então, vai ser uma escala de redução. Se o valor for abaixo de 100%, é uma escala de redução. Olha aqui, olha, 80%. 80 dividido por 100. Então, como é a escala de redução, dividido por 80, dividido por 80, é a escala 1 para 1,25. Se fosse a escala 50%, dividido por 50, dividido por 50, ia ser a escala 1 para 2, certo? Então, eu reduzi na metade. Se o valor da percentagem for acima de 100%, eu vou usar uma escala de ampliação. Então, quando eu coloco um valor acima de 100%, vai ser a escala de ampliação. Por exemplo, aqui, 120%. 120 dividido por 100, tá? Divido por 100, divido por 100. Por que não divido por 120, professora? Porque é uma escala de ampliação. Então, eu vou dividir pelo valor do numerador, ou seja, para ficar 1, né? Então, vai ficar a escala 1,2 para 1. Vocês vão ver, gente, que a gente vai trabalhar mais com escalas de redução. Tá? A gente não faz nem exemplos de escalas de ampliação, porque a gente não utiliza muito pouco escala de ampliação. Tá? A gente sempre trabalha mais com a de redução. Vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho... Vamos voltar aqui para esse slide. Pronto, aqui para esse exemplo. O que foi que ele disse? O valor real do canal de irrigação era 100 metros. E o meu desenho era 40 centímetros. Por quê? Porque realmente, quando eu vou medir alguma coisa real, eu vou medir em metros. Isso dependendo do que se for medir. Falando aqui para o desenho arquitetônico, tá? Eu vou medir em metros. E quando eu for desenhar, eu vou desenhar em centímetros. Então, é muito complicado eu chegar a dizer assim, a escala 1 para 50 equivale, 1 metro do desenho equivale a 50 metros do real. Em primeiro lugar,
1 metro de desenho é muita coisa, né? Muita coisa. 50 metros do real, né? É fácil. Ah, então vamos lá. Então, vamos botar em centímetro. 1 centímetro do desenho equivale a 50 centímetros do real. Beleza, para o meu desenho, 1 centímetro, tranquilo. Mas 50 centímetros do real, eu vou medir, vamos supor, a edificação, uma casa, em centímetros? Não vou, eu vou medir ela em metros. Então, para resolver esse problema de se trabalhar, desenhar em uma unidade e no real medir em outra, foi criado o fator de escala, tá? Fator de escala nada mais é do que a escala. Ela é a razão entre a dimensão linear a ser representada no desenho e a respectiva dimensão real do objeto, sendo que expressas em unidades adequadas. Por exemplo, o mais trabalhado é o centímetro por metro, porque eu desenho em centímetro e o real vou medir em metro, para desenho arquitetônico. Se a gente for pensar em desenho topográfico, topografia, tá? A gente desenha em centímetros, mas o real eu vou medir em quilômetros, certo? Ah, mas se eu vou pensar no desenho de cartografia, mapas. Mapas eu desenho em milímetros e o objeto real eu vou representar com o quilômetro, certo? Então, o fator de escala vai ser de acordo com o que você está representando. Centímetros por metro é o mais utilizado, é o mais comum. Como obter um fator de escala, certo? Como obter? Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, fator de escala, né? Eu vou definir quais são as unidades de medida. E o que é que eu vou fazer? Centímetros por metro. Então, meu D vai ser em centímetros e o real vai ser em metro. Primeira coisa a fazer é igualar a unidade do real, certo? Então, 1 metro para o módulo de escala também em metro, ou seja, eu igualo os dois para metros. E depois vou dividir, transformar aqui, ó, o metro em centímetro, que é o que eu vou querer, e dividir pelo valor do objeto real. Vamos entender aqui, ó. Exemplo 2. Obter o fator de escala da escala em centímetros por metro da escala 1 para 50. 1 para 50, 1 dividido por 50, né? Fator de escala 1 para 50. Primeira coisa, eu vou igualar 1 metro para 50 metros. Por quê? Porque eu quero em centímetros por metro, né? Então, eu igualo as duas unidades para o metro. Depois, eu vou transformar a unidade do desenho na unidade que eu quero, que é o centímetro. Então, em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Então, 100 centímetros para 50 metros. Quando eu divido 100 por 50, dá igual a 2. Então, meu fator de escala da escala 1 para 50 é 2 centímetros por metro. Ou seja, 2 centímetros do meu desenho equivale a 1 metro do objeto real. É bem mais fácil, né? Você pegar um desenho, medir 2 centímetros e saber que aqueles 2 centímetros está representando 1 metro, não é isso? Do que você medir 1 centímetro do desenho equivale a 50 centímetros do real. Então, 50 centímetros é meio metro. A cada 1 centímetro não dá, fica muito complicado. Então, o fator de escala é bem mais fácil. E também, quando você se trabalha com o fator de escala, você consegue utilizar ele para descobrir a medida do desenho ou a medida da dimensão real que você não quiser, que você não tiver, você pode descobrir. Então, o fator de escala é igual a D sobre R, não é isso? Que é igual a escala, a mesma forma. Se eu quiser saber o valor de D, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o fator de escala pelo real. Se eu quiser saber o valor do real, eu vou dividir o valor do desenho pelo fator de escala, certo? Vamos ver aqui esses exemplos. Exemplo 3. Obter o comprimento de um segmento de reta que representará na escala 1 para 100 um fio horizontal de 20 metros de comprimento. Veja, primeira coisa, escala 1 para 100.
Quanto que é o fator de escala da escala 1 para 100? Como é que eu vou descobrir? Né? Então, fator de escala da escala 1 para 100 é 1 centímetro por metro. Por quê? Igual, 1 metro equivale a 100 metros. Em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. 100 dividido por 100, 1. Então, o fator de escala é 1 centímetro por metro. Gente, é um pouco complicado ver eu falando assim, né? Lá no desenho, lá na outra aula, vocês vão ver melhor. Eu desenhando, eu escrevendo, é mais fácil. Então, é só aplicar a fórmula. Eu tenho o valor do real, que é 20 metros, e quero descobrir D, né? Então, eu tenho um objeto de 20 metros, vou desenhar ele na escala 1 para 100, quero saber com quantos centímetros eu devo desenhar esse objeto, né? Quantos centímetros eu vou desenhar. Então, é só usar a fórmula aqui, ó. D vai ser igual ao fator de escala vezes R. Então, D vai ser igual ao fator de escala, que é 1 centímetro por metro, vezes o real, que é 20 metros. Eu vou cortar metro com metro. 1 vezes 20 é 20. Então, o D vai ser 20 centímetros. A escala 1 para 100 é a escala mais fácil de se trabalhar. Porque quando você desenhou 1 centímetro, equivale a 1 metro do objeto real. Então, a escala 1 para 100 é a melhor, tá? Exemplo 4. O comprimento de uma cerca na escala 1 para 50 é 15 centímetros. Então, olha, já é diferente. Eu tenho o valor do desenho e eu sei a escala. Eu quero descobrir qual é o valor real da cerca, certo? Qual é o valor real da cerca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que descobrir o fator de escala, da escala 1 para 50, a gente já fez esse exemplo, que é o exemplo 2, é 2 centímetros por metro, tá? Então, descobrir o fator de escala, que é 2 centímetros por metro, só aplicar na fórmula. R, que é o real, que eu quero descobrir, vai ser igual a D sobre F. Então, o fator de escala é 2 centímetros, R vai ser igual a 15 centímetros, que é o valor do desenho, dividido por 2 centímetros por metro. Eu corto centímetros por centímetros, e o meu R vai ficar 7,5 metros, certo? Vejam que quando a resposta for, a resposta vai ser em metros quando for para o objeto real, e a resposta vai ser em centímetros quando for para o desenho. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Escalímetro. Quem aí tem um escalímetro? Eu não estou com o meu aqui. O meu foi em Caraúbas e eu não trouxe mais. Quem aí tem um escalímetro? Sei, Alguém eu quero tem? isso. Ninguém tem, né? Deixe só eu. Peraí. Vou minimizar aqui. Peraí. Vou abrir aqui o Google, vou botar aqui escalímetro para vocês verem o que é um escalímetro. Pronto. Esse aqui. Essa imagem, se ela fica maior. Ó, escalímetro primeira coisa, escalímetro é uma unidade de medida, certo? É uma unidade de medida, não. Escalímetro é um instrumento de medida, tá? Então, do mesmo jeito que vocês têm uma trena para medir uma construção, que é um instrumento de medida, como é o nome? Aquelas fita métrica para medir o tamanho de alguém, ou alguma medida do corpo, uma fita métrica, aquilo também é um instrumento de medida. O escalímetro também é um instrumento de medida, certo? Então, no escalímetro, ele vai ter várias escalas neles ali representadas. Nessa foto aqui, está a escala 1 para 100, certo? Deixa eu explicar como é que usa.
o escalímetro. Eu vou pegar um objeto, né? Ou, desculpa, vou pegar um desenho, tá? E que ele foi desenhado em uma das escalas do meu escalímetro. Tem que coincidir, tem que ser a mesma escala. Então, vamos supor que eu tenho um desenho na escala 1/100. Eu seleciono aqui a escala 1/100, tá? Do escalímetro. No escalímetro, gente, eles têm 6 escalas diferentes, certo? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, eu selecionei a mesma escala do desenho e aí eu vou medir. Vamos supor que deu aqui 3, tá? Deu 3 quando eu medi. Significa o quê? Que o meu objeto real vai ter 3 metros. Então, o escalímetro é um instrumento que ele tira medidas reais do objeto diretamente sobre o desenho. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Esse daqui, essa imagem. Todos mostram 1/100. Deixa eu ver se mostra aqui qual é a outra escala. Aqui, ó, é a escala 1/125, certo? Então, eu vou lá, coloco no meu desenho, que tenha sido desenhado nessa escala 1/125, lógico, né? E o tamanho que eu der, que eu conseguir medir lá no meu desenho, vai ser o tamanho do objeto real, ok? Deixa eu ver se... Ó, escala 1/25, certo? Esse aqui, vamos ver. Aqui é a escala 1/300, a outra fica lá na ponta, não dá para ver aqui. A escala 1/10, certo? Então, esses valores aqui são valores em metros. Eu tiro a dimensão real diretamente sobre o desenho. Ok? Vamos voltar para a aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, escalímetro é um instrumento de desenho que apresenta os valores do comprimento real do objeto nas escalas mais utilizadas, ou seja, para mim tirar as medidas reais do objeto diretamente sobre o desenho. O escalímetro, gente, ele é muito contestado, por quê? Porque quando você aprende a usar o escalímetro, na minha disciplina, geralmente, eu não deixo usar o escalímetro. Por quê? Porque o aluno se acostuma a usar o escalímetro, né? E aí ele não sabe fazer as fórmulas de escala. Ele esquece tudo isso que a gente está vendo aqui. Porque ele se acostuma ao uso constante do escalímetro. Então, se um dia ele precisar e não tiver um escalímetro, ele não vai saber. Se ele tiver um desenho que a escala não tenha no escalímetro dele, ele não vai saber calcular. Por isso que eu não deixo usar na prova, não deixo usar assim em sala de aula. Por quê? Que é para o aluno poder aprender a fazer os cálculos. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o escalímetro? Não? Então, vamos lá. A escala numérica e a área de uma superfície. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar com áreas, certo? Vamos trabalhar com áreas. Áreas de quê? De objetos e áreas de desenho, certo? Então, olhando para essa imagem aqui, eu vou dizer que isso aqui é o meu objeto. E a área desse objeto, a área do objeto eu vou chamar de S maiúsculo, Szão, vamos dizer assim, Szão, S maiúsculo, certo? Então, a área do meu objeto vai ser uma medida real vezes uma medida real, ou seja, R vezes R. R vezes R é igual a R ao quadrado. Olhando agora aqui para o meu desenho, tá? O meu desenho. Eu vou dizer, a área do desenho, gente, eu vou chamar de Szinho ou S minúsculo, certo? Então, Szinho vai ser igual a medida linear do desenho vezes a medida linear do desenho, ou seja, D vezes D, que é igual a D ao quadrado, certo? Como a gente está trabalhando com áreas, sempre vai ser uma medida vezes a outra, em
metros quadrados, centímetros quadrados, né? A relação de área sempre vai ser em quadrado. Se fosse volume, era o cubo, né? Como é a área, é ao quadrado, certo? Então, como a gente está trabalhando com áreas, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fórmula de escala vezes a fórmula de escala, ou seja, D sobre R, fator de escala que é igual a D sobre R, vezes fator de escala que é D sobre R. Então, vai ficar o quê? Fator de escala ao quadrado é igual a D sobre R ao quadrado, que é igual a D sobre R ao quadrado, né? Quem é D ao quadrado? A área do desenho. Quem é R ao quadrado? A área do objeto real, tá? Então, a fórmula vai ficar fator de escala ao quadrado é igual à área do desenho, Szinho, sobre a área do objeto real, eu chamo de Szão. Então, com isso, com essa fórmula, eu posso utilizar para descobrir a fórmula da área do meu objeto real, né? Szão é igual a Szinho sobre F ao quadrado, ou para descobrir a área do meu desenho, certo? Vamos ver esse exemplo? Ó. Exemplo 5. A área da sala de desenho apresenta as dimensões 8 metros de comprimento vezes 5 metros de largura, na escala 1 para 25. Qual a área do desenho? Vamos lá? Qual vai ser a área do desenho? Primeiro, 8 metros de comprimento vezes 5 metros de largura. É uma área de objeto real, né? Então, 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Então, a área do objeto real, que é o S maiúsculo, é 40 metros quadrados. A pergunta é, na escala 1 para 25, qual a área do desenho? Então, quando eu desenhar esta sala na escala 1 para 25, vai ser quanto a área? Tá? Então, a fórmula é, vou descobrir primeiro o fator de escala, da escala 1 para 25. Então, 100 dividido por 25 dá 4 centímetros por metro. Aplico na fórmula em que fator de escala, área do desenho, que é o que eu quero descobrir, é igual à área do objeto real vezes o fator de escala ao quadrado. Né? Então, 40 metros quadrados, porque é 8 vezes 5, vezes o fator de escala, que é 4 centímetros por metro quadrado. Então, a área do meu desenho vai ficar 640 centímetros quadrados. Ok? Lembrando que aqui, ó, 4 centímetros por metro ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar 40 metros quadrados vezes 16 centímetros quadrados por metro quadrado. Corto metro quadrado por metro quadrado, vai ficar 640 centímetros quadrados. Este exemplo 6 também tem lá na aula, tá, gente? Como não tá aqui, não tá escrito, geralmente na sala de aula eu dou o exemplo e peço para que vocês tentem fazer sozinhos. Se não conseguir, aí eu vou para o quadro e faço. Como não tá aqui a resolução dele, vocês assistem lá na área. Mas é a mesma coisa desse, a diferença é que eu tenho que encontrar a área do desenho e depois aplicar na fórmula do círculo. Certo? Então, tanto faz para descobrir a área de quadrado, de círculo, de objeto regular, de objeto irregular. A fórmula é a mesma, certo? Triângulo, trapézio, enfim, independente de qual seja a fórmula, a fórmula vai ser a mesma. Para finalizar a escala numérica, a gente vai falar aqui sobre mudanças de escala, seja ela ampliação ou redução, tá? Mudança de escala. Vamos lá. Quando é que eu vou utilizar com mudanças de escala? Quando eu tenho um desenho, certo? E eu quero redesenhar este desenho em outra escala. Então, eu tenho um desenho e vou fazer um desenho novo, certo? Vou mudar só a escala, a partir de um desenho, não a partir do objeto real. Eu não sei as dimensões do objeto real, tá? Só do desenho. Então, ó, eu digo que para o meu desenho 1, né, que é o meu desenho antigo, que é o que eu tenho, que é o que a partir dele eu quero copiar, eu vou chamar ele de desenho 1. Então, meu desenho 1, ele tem a dimensão 1, né? E o valor real é D1 sobre F1, porque para minha escala 1, né, que é do tudo
1 relacionado ao primeiro desenho, ao desenho antigo, vamos dizer assim. Né? Vai ser 1 para o módulo de escala 1. Eu vou descobrir qual é o fator de escala deste desenho. Então, R é igual a D1 sobre F1. Para o meu novo desenho, para mim poder fazer esse novo desenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir, né, qual é a dimensão de acordo com a minha nova escala. Tá? Então, para o novo desenho, tudo vai ser com 2. Então, ele vai ser desenhado com a escala 1 para o módulo de escala 2, né? Outro módulo de escala. E eu vou descobrir outro fator de escala. E quero saber, ó, qual vai ser o meu novo desenho, certo? Então, o real vai ser igual a D2 sobre F2. Gente, eu posso ter um objeto real e desenhar ele em quantas escalas eu quiser. Quantos desenhos eu quiser em qualquer escala. O objeto real muda? Não. O objeto real não muda. Então, o que é que eu posso dizer? Que R é igual a R. Então, D1 sobre F1 vai ser igual a D2 sobre F2. O que é que eu quero descobrir sempre? D2, que é o valor da minha nova dimensão. Então, como é que fica a fórmula? D2 vai ser igual a D1, que multiplica F2 sobre F1. Certo? Esta é a nova fórmula. Exemplo 7. Qual o comprimento de uma parede a ser desenhada na escala 1 para 400, se na escala 1 para 1000 ela é desenhada com um comprimento de 15 centímetros? 1 para 400 é a escala 2 ou a escala 1? Me digam aí. Escala 1. Vamos ler de novo a questão. Qual o comprimento de uma parede a ser desenhada na escala 1 para 400? Olha, a ser desenhada na escala 1 para 400. Se na escala 1 para 1000, ela é desenhada com um comprimento de 15 centímetros. Então, 1 para 400 é o valor da nova escala. Eu tenho um desenho da escala 1 para 1000, que ele tinha um comprimento de 15 centímetros, certo? Tinha lá um desenho na parede com 15 centímetros desenhado na escala 1 para 1000. Eu vou querer pegar este desenho e desenhar ele agora na escala 1 para 400. Eu vou desenhar com quanto, né? Então, D2, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a D1. Quem é D1? É os 15 centímetros, que é do desenho antigo, que multiplica F2, que é o fator de escala da escala 1 para 400, por F1, que é o fator de escala da escala 1 para 1000. Certo? Então, D2 vai ser igual a 15, que multiplica 0,25, que é o fator de escala de 1 para 400, dividido por 0,1, que é o fator de escala de 1 para 1000. Então, D2 vai ser 37,5, certo? Então, na escala 1 para 1000, aquela parede eu desenhei com 15 centímetros. Na escala 1 para 400, aquela parede eu já vou desenhar com 37,5 centímetros. Ok, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém quer fazer pergunta? Então, vamos para a escala gráfica. Vamos lá, escala gráfica. É a representação gráfica da escala numérica. Ou seja, nada mais é do que a escala numérica, sendo que representada graficamente. É o desenho da escala numérica, certo? Ela é representada ao longo de uma barra graduada, marcando sobre ela os valores reais das medidas do objeto. Então, a escala gráfica, eu vou ter uma barra graduada, e aqui esses valores são os valores reais possíveis de serem medidos naquele desenho, certo? Qual a finalidade? Facilitar as tomadas de medidas diretamente sobre o desenho, tá? Então, vocês vão encontrar muita escala gráfica em desenhos de topografia e cartografia, certo? Porque são desenhos muito grandes, né?
que representam objetos muito grandes. Então, é lá onde ele é desenhado, é lá onde eu emprego a escala gráfica, certo? Ele permite a redução ou ampliação do desenho sem alterar a escala. Então, se eu ampliar o meu desenho, eu amplio também a escala. Se eu reduzir, eu também reduzo. Por quê? Porque é um desenho. Não é só um número, né? É um desenho. Ela é normalmente utilizada para escalas numéricas pequenas de módulo elevado, como as utilizadas em topografia e cartografia. Quais são os elementos da escala? Então, o primeiro elemento, comprimento da escala, que eu chamo de L, é um comprimento, certo? Possível de ser medido no meu desenho. Então, para esse exemplo aqui, o comprimento é de 30 metros. Porque, ó, cada unidade básica dele aqui, ó, representa 10. Ó, de 0 a 10, 10, 0 a 10, 20, 10 a 20, mais 10, então fica 30. Então, o comprimento para essa escala aqui foi de 30 metros. Unidades básicas. Unidades básicas são as divisões da escala gráfica. Então, aqui eu tenho 3 unidades básicas, certo? Eu vou já mostrar como é que se escolhe. E talão é a primeira unidade básica dividida em 10 partes iguais, certo? Então, eu peguei a primeira unidade básica, dividi ela em 10 partes, eu tenho aqui o talão. Quando eu for explicar como é que se utiliza, vocês vão entender por que eu divido o talão em 10 partes. Sobre as unidades básicas, ela deve ser escolhida em função dos comprimentos possíveis de serem medidos diretamente no desenho. Por exemplo, aqui, ó, o comprimento não era de 30 metros, então o valor da unidade básica é um valor possível de ser medido aqui dentro desses 30 metros. O valor deve ser considerado como um submúltiplo inteiro e de mesma ordem de grandeza do comprimento de escala. Então, para a escala aqui, ó, com 30 metros, o meu talão foi de 10 metros, ou seja, o meu talão, desculpa, a minha unidade básica foi de 10 metros, ó. Eu tenho 3 unidades básicas, cada uma de 10 metros. Mas como que eu vou escolher? Por que foi 10 metros? Eu vou olhar para o valor do comprimento. Se o comprimento da escala é maior do que 0,1 e menor do que 1 metro, eu digo que o talão, né, que a unidade básica é de 0,1. Se for maior que 1 e menor do que 10, por exemplo, se fosse 3, né? Então, o valor da unidade básica ia ser de 1. Eu ia ter 3 unidades básicas, cada uma de 1. Se for maior que 10 e menor do que 100, então, por exemplo, fosse 40. Então, 40 é maior que 10 e menor do que 100. Então, eu ia ter 4 unidades básicas, cada uma de 10, como foi aqui, ó. Aqui é 30. 30 é maior que 10 e menor do que 100. Então, foram 3 unidades básicas, cada uma de 10, né? E por aí vai. Maior que 100, menor que 1.000. Então, unidade básica vai ser de 100. Maior que 1.000, menor do que 10.000. Unidade básica vai ser de 1.000, tá? Numeração da escala. O 0 da escala sempre tem que ficar no final do talão. O que é o talão? Primeira unidade básica dividida em 10 partes iguais. Então, o 0 sempre vai ficar no final do talão. Minha escala pode ter 5 unidades básicas, 6. Mas o 0 vai ficar sempre aqui, ó, no final do primeira unidade básica, tá? Do 0 para a direita, vão ser valores múltiplos e crescentes da unidade básica. Então, 0 aí, 10, 20, 30, 40, certo? Do 0 para a esquerda, vão ser valores múltiplos e crescentes de 1/10 da unidade básica. Então, 0 aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Para não botar muita informação, eu boto só o 5 aqui, tá? Para identificar que aqui é metade da unidade básica, metade do talão. E, por último, a escala numérica tem que ficar sempre abaixo da escala gráfica, certo? Sempre escala numérica abaixo da escala gráfica. Vamos ver aqui esse exemplo.
Construir uma escala gráfica linear de 2.000 metros de comprimento a ser empregada em um desenho na escala numérica de 1 para 20.000. Então, o meu comprimento de escala, né, o meu comprimento, vai ser de 2.000 metros. E a minha escala vai ser 1 para 20.000. Primeira coisa, eu vou descobrir, na escala 1 para 20.000, quanto que é o fator de escala. Tá? E depois, vou multiplicar esse fator de escala pelo valor aqui do comprimento real. Então, ó, toda escala vezes o comprimento real vai dar igual a 10 centímetros. Então, o comprimento do meu desenho vai ser 10 centímetros, ou seja, esses 2.000 metros eu vou representar com 10 centímetros. Quando eu representar esses 10 centímetros, eu vou fazer 3 traços, 3 retas, espaçadas a 1 milímetro a distância de uma da outra, com 10 centímetros, tá? A distância de uma para a outra, né, de 1 milímetro, mas o comprimento delas é 10 centímetros. Depois disso, vai ser o quê? Encontrar as unidades básicas. Quanto foi o valor do comprimento real? 2.000 metros. 2.000 metros é maior que 1.000. Vamos voltar lá, ó. 2.000 metros é maior que 1.000 e menor do que 10.000, certo? Então, a unidade básica vai ser de 1.000. Então, a unidade básica vai ser de 1.000. Como é 2.000 metros, eu tenho que representar, então vão ser 2 unidades básicas. 2.000 dividido por 1.000 dá 2. Então, eu vou dividir em 2 partes iguais. Se é 10 centímetros, vai ficar 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Depois que eu dividir as unidades básicas, certo? Eu vou o quê? Eu vou fazer o talão. Eu vou dividir aqui, ó, em 10 partes iguais. Se era 5 centímetros, 5 centímetros dividido por 10 vai dar 0,5. Então, vai ser meio centímetro. Dividir em 10 partes iguais. Depois, eu vou colocar a numeração da escala. O 0 no final do talão, né, da primeira unidade básica. Do 0 para a direita, valores múltiplos e crescentes da unidade básica. A unidade básica foi de 1.000, né? Mas o comprimento da escala é de 2.000. Então, esse comprimento aqui, ó, representa 2.000. 1.000 para um lado, 1.000 para o outro, tá? Então, do 0 para a direita, valores múltiplos e crescentes da unidade básica. Então, é 1.000. Do 0 para a esquerda, valores múltiplos e crescentes de 1/10 da unidade básica. Então, seria 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000. Certo? Não precisa botar todos os valores, só um aqui no meio. Para finalizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar alternadamente, certo? Vou pintar aqui alternadamente, tá? E colocar a escala numérica, que foi 1 para 20.000. E não esquecer de colocar a unidade de medida sempre ao final do último valor da escala, que no caso aqui foi o metro. Por que que o metro? Porque na questão o comprimento era em metro. Ok? Entenderam como é que desenha? Deu para entender? Deu. Certo. Vamos entender agora como é que eu uso. Na sala de aula, geralmente eu faço um desenho no quadro, né? Que seria um desenho bem aproximado não, um desenho bem por cima do que seria o mapa do campus, né? Desenho onde é que é a guarita, os blocos de sala de aula, os blocos de laboratório, biblioteca, para poder vocês tentarem entender, né? Então, tipo, eu vou pegar o mapa do campus, né? Desenhado na escala 1 para 20.000, por exemplo. Vamos pegar aqui essa escala do desenho. 1 para 20.000, tá? Como é que eu vou saber? Então, vamos lá. Eu quero descobrir a distância da sala de aula, da porta do bloco de sala de aula até a porta do bloco de professores. Eu posso pegar uma fita, uma linha, qualquer coisa, né, para mim me basear, tiro a distância do desenho e venho aqui para a escala gráfica. Quando eu venho para a escala gráfica, de acordo com o tamanho que eu quero saber, né, que eu tirei lá no desenho, eu vou colocar a ponta esquerda da fita sempre dentro do talão. Por quê?
porque assim eu tenho uma medida mais exata. Então, ó, veja, se o tamanho da fita for menor do que a unidade básica, eu coloco, ó, ponta direita no 0, ponta esquerda aqui para o talão. Então, deu o quê? Ó, 50, 60, 70, 87. Aproximadamente tem 87 metros para esse exemplo que eu estou dando, né, gente? Só um exemplo aqui, tá? A distância de um local para o outro. Agora eu vou fazer uma distância maior. Vou pegar da porta da diretoria até a porta do laboratório 1, né? Uma distância maior. Então, peguei a fita, medi lá, e aí, ó, deu o quê? 100 metros, certo? Lembrando, ponta esquerda sempre dentro do talão. 100 metros e 10, 20, 30, um pouquinho aqui, 133 metros aproximadamente, tá? Vou pegar uma distância maior, vou pegar a distância lá da guarita até o final do bloco 3, né? A distância é bem maior, tá? Então, ó, foi o quê? Foi maior do que 2 unidades básicas e menor do que 3, essa distância. Então, ó, ponta esquerda dentro do talão e a outra ponta, né, no início de alguma das unidades básicas. Então, o valor, ó, foi 100, 200, e aí eu venho aqui para tentar chegar mais próximo, 248 metros, certo? Então, vocês vão encontrar muita escala gráfica em desenhos topográficos ou em desenhos cartográficos. Então, se vocês pegarem aí, tiverem a curiosidade de pegar um mapa, o mapa do Brasil, por exemplo, vocês vão ver uma escala gráfica desenhada lá abaixo dele, tá? Tem umas escalas gráficas que são até um pouco diferentes dessas, que não tem um talão assim aproximado. É um pouco mais difícil de chegar a um valor mais exato, mas tem, certo? Então, a função de uma escala gráfica é para tomar medidas reais diretamente sobre o desenho. Funciona tipo, né? Tipo como se fosse um escalímetro, certo? Mas não é uma escala gráfica. Ok? Os exercícios 1, 5, 7, 10, 11, 13 e 14 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões, certo? Eu vou colocar lá no SIGA esse exercício, vou cadastrar lá. E vocês podem fazer ele em folha de papel ofício, tirar foto e me mandar. Tanto faz ser grafite ou caneta, tá? Tanto faz. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vai ficar até sábado, né? Sim. Sim, vou botar ele para entregar até o sábado. Vou cadastrar. Eita, Adna botou, professora, isso é muito difícil. É não, Adna. É o conteúdo mais fácil. É porque, vendo assim, você acha que é difícil, mas não é. Vocês vão ver quando assistir a aula prática que é só continha de multiplicar uma coisa pela outra, uma coisa pela outra. Não é difícil. Alguém quer fazer pergunta? Não? Então, pronto. Eu vou colocar essa aula que está sendo gravada, certo? Eu vou colocar ela no SIGA, tá? Assim que eu receber, eu vou colocar ela no SIGA, tá? E vou colocar também a aula prática, né? Que é onde eu fiz lá todos os cálculos, eu vou explicando para vocês entenderem. Vai colocar vídeo aula prática no SIGA? Vou sim, Bernardo. Vou colocar aula prática, né? Que é fazendo todos os cálculos, todas as continhas, certo? Escala gráfica, só para vocês entenderem, tá? Eu não vou cobrar ela, só para vocês entenderem mesmo. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não, acho que é só isso mesmo. Eu coloquei os slides lá no SIGA já, coloquei agora, antes de começar a aula. Vou só esperar aqui processar essa aula para colocar também. Essa e a aula prática, certo? E vou cadastrar a atividade também, para entregar até o sábado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Então, pronto. Então, a aula está encerrada, né? Boa noite e tenham uma excelente semana aí de estudos. Ok? Tchau, gente. Boa noite.